Meu nome é Cíntia Barros, eu sou médica endocrinologista, sou especialista em obesidade, sou chefe do Serviço de Obesidade da Universidade Federal da Bahia e eu me identifico muito, gosto muito de trabalhar com os pacientes que têm obesidade. Eu sei que a endocrinologia é uma vastidão, né? São várias doenças que são cuidadas e tratadas pelo endocrinologista, desde problemas na hipófise, tireoide, ovário, suprarrenal, menopausa precoce, osteoporose, diabetes, dislipidemia, enfim, é uma infinidade de doenças. Mas a obesidade tem um lugarzinho assim especial no meu coração, eu me identifico muito, gosto muito de atender pacientes que estão acima do peso e fico muito feliz em contribuir e ajudar pessoas que estão acima do peso a chegarem ao seu peso normal ou o mais próximo possível disso. Quero dar boa noite para Maria Costa. Seja bem-vinda à nossa live. E hoje nós vamos seguir. Essa semana foi uma semana especial de lives. Eu quero agradecer a vocês que assistem online, ao vivo, vocês que assistem depois. É muito bacana isso, essa troca. E eu quero convidar você a apertar aqui, ó, nessa setinha e convidar outras pessoas, outras amigas, para que elas também possam participar. Boa noite, Graciana, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso encontro, seja bem-vinda à nossa live. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é bem interessante, bem inusitado, digamos assim. A pergunta que eu coloquei para vocês foi a seguinte: existe pessoa gordinha saudável? Quem está agora me acompanhando, responde aí rapidinho, sim ou não. Vocês acham que é possível uma pessoa ter obesidade, mas ser saudável? Sim ou não? Vou esperar alguém responder aí. A primeira pessoa que responder, eu vou ler. É possível? Será que uma pessoa ela pode estar acima do peso, ela pode ter obesidade, mas ela ser uma pessoa saudável, o peso não está interferindo em absolutamente nada na vida? Olha a resposta aqui, não. Lusitânia respondeu que não, Graciana respondeu que não. E será que vocês estão certas? Bom, eu vou continuar e aí daqui a pouco vocês mesmas vão me dizer se vocês estão certas ou não. Bom, em primeiro lugar, eu sempre bato nessa tecla. Juliana também acha que não, né? Vocês estão muito espertas. Em primeiro lugar, algo que eu sempre bato, assim, aquela tecla que eu sempre bato aqui nesse espaço, nas minhas lives ou nos meus posts, é a definição de obesidade como uma doença crônica. Então, na pergunta que a gente está fazendo essa noite, existe pessoa gordinha saudável? Existe pessoa que tem obesidade, mas ela é saudável? Já acho que a resposta já está na definição. Obesidade é doença. Obesidade é uma doença crônica. Como eu sempre falo para vocês, é uma doença crônica, inflamatória, hormonal. É uma doença que, quando você trata, se você parar o tratamento e voltar aos velhos hábitos, a doença volta. Então, ela é uma doença chamada de recidivante, né? Porque é uma doença que ela volta se você não manter o tratamento. Então, acontece várias alterações no corpo, várias alterações hormonais, várias alterações inflamatórias. Então, só por aí, só por essa definição, você já tem a noção da resposta. E as meninas acertaram. Parabéns, Juliana, Lusitânia, Graciana. As três acertaram. Não é possível uma pessoa que tem obesidade, ela ser considerada saudável. Ela pode ser considerada uma obesidade controlada.
E isso é totalmente diferente. Então, você pode estar acima do peso, mas você perdeu pelo menos 10% do peso. Quem assistiu a minha live ontem sabe do que eu estou falando, mas se você perdeu, não se preocupe, que daqui a pouquinho, depois das 9 horas, a live de ontem vai estar disponível, então você pode assistir no momento que você quiser. E eu falei ontem exatamente sobre isso, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela tem estimulado a nós médicos classificarmos a obesidade como uma obesidade reduzida, se a pessoa perde um pouquinho de peso, mas não mais do que 5%, 6% do total de peso, mas classificar também como obesidade controlada aquela pessoa que se mantém dentro da obesidade, mas ela conseguiu eliminar pelo menos 10% do peso. Boa noite, Grazi. Mas por que que uma sociedade tem sugerido que nós médicos classifiquemos a obesidade como controlada? Por dois motivos. Primeiro, que a sociedade entende que a obesidade é uma doença difícil de se tratar, não é uma doença fácil de se tratar. Basta dizer que 90% das pessoas que perdem peso, elas reganham peso. Olha só, 90% das pessoas que perdem peso, elas reganham peso e na maioria das vezes em menos de um ano. Ou seja, a obesidade requer um tratamento que não é uma dieta de um mês. Não pense você que, eu vou tomar chá, eu vou tomar Herbalife, eu vou tomar qualquer coisa que você pensar, né? Vou usar alguma coisa durante um mês, durante 3 meses, vou usar tal medicação durante 6 meses e acabou. Isso não funciona. A obesidade, você precisa entender que ela é uma doença crônica. E para que haja um tratamento eficaz, eficiente, que realmente dê um resultado, você precisa aprender, colocar em prática novos hábitos. Você precisa, acima de tudo, focar na fonte do problema, que são as alterações hormonais. Quando a gente está acima do peso, a pessoa que está acima do peso, ela tem dentro do corpo dela, no organismo dela, vários marcadores inflamatórios. Interleucina 1, interleucina 6, interferon, alfa, são moléculas inflamatórias que deixam o corpo inflamado. É por isso que muitas pessoas, eu não sei se isso já aconteceu com você, se já aconteceu. Boa noite, Rose. Não sei se eu já dei boa noite para Rose, acho que não. Boa noite, seja bem-vinda. Eu não sei se você já percebeu, mas tem gente que vai dormir com um peso e no outro dia, quando acorda, tá com um peso ainda maior. Vários pacientes minhas falam isso. Doutora, eu não entendo isso. Eu vou dormir com 70 quilos e acordo com 71. Como assim? Eu não comi nada à noite e engordei 1 quilo? Como? Como é que isso é possível? E eu falo para o paciente, provavelmente você está com a inflamação típica da obesidade e essa inflamação acaba retendo líquido. E essa retenção de líquido faz com que você aumente o peso até mesmo à noite, até mesmo dormindo. Entende? Então, o tratamento... Olha quem tá aí, Rosa! Tudo bem, Rosa? Seja bem-vinda. Então, o tratamento da obesidade, ele não pode ser algo pontual. A Rosinha que entrou aí agora mesmo, ela é testemunha disso, né? Uma paciente que já perdeu bastante peso, né, Rosa? E, sabe, quando a Rosa, eu lembro que ela falou uma vez assim, olha, abri, deu uma... Acho que foi o exercício, não foi, Rosa, que você falou assim, deu uma paradinha e já reganhei um pouco, aí já tive que voltar pro exercício. Isso é típico da evolução da obesidade, entende? Então, você entender isso é um passo já, assim, extremamente importante, porque você vai trazer para a sua vida mudanças, entendendo que essas mudanças é para o resto da vida. Não é uma dieta que funciona 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. São mudanças alimentares, são mudanças na prática de exercício, são mudanças no controle do estresse, são mudanças hormonais que precisam ser implementadas e que elas precisam perdurar para que você perca peso,
mas também você mantenha esse peso perdido. A Rosa colocou aqui, tudo bem, cheguei do trabalho e vim correndo para a live. Isso mesmo, Rosa. Sim, qualquer mole, olha o reganho de peso. Qualquer mole, olha o que a Rosa está falando, e ela está falando por experiência própria, né, Rosa? Qualquer mole, olha o reganho de peso. É por isso que é importante você estabelecer estratégias. Estratégias que vão te ajudar a você ir mudando o seu estilo de vida aos poucos, com leveza. Sabe, tudo que a gente faz de forma gradual, de forma leve, de forma planejada, tem muito mais chance de dar certo. As pessoas que querem fazer mudanças bruscas, a partir de hoje eu não como mais doce, eu não como mais pão, eu não tomo mais refrigerante, eu vou malhar todos os dias, eu vou para academia todos os dias, eu vou fazer isso e vou fazer caminhada. Muitas vezes essa vontade toda acaba, sabe, aquela coisa de nadar, nadar e morrer na praia, acaba morrendo na praia, porque as mudanças de hábitos, elas precisam ser graduais. Você tem que ir consolidando essas mudanças, implementando, fazendo disso algo gostoso, algo leve, algo que é praticável, algo que você consegue manter. Eu sou totalmente contra qualquer tipo, por exemplo, de dieta extremamente rigorosa. Sabe aquelas dietas, sabe, rigorosas demais, com restrição calórica extrema, aquelas dietas que demoniza um determinado alimento. Isso não é legal, sabe? Isso muitas vezes não funciona. Não existe um alimento. Tem gente que fala assim, é o glúten. O glúten é o responsável por eu engordar. Tem gente que fala, não, é a lactose. Então eu vou fazer uma dieta sem lactose, porque a lactose engorda. E eu quero dizer para você que não existe um alimento que vai fazer você ficar com o corpo inflamado, um alimento que é o responsável pelo seu excesso de peso. Obesidade é uma doença. É uma doença hormonal, é uma doença inflamatória. O nosso corpo, ele tem centros responsáveis pelo apetite. Nós temos três centros neurais mesmo, neuronais, três centros na nossa cabeça que são responsáveis pelo controle do apetite. E no paciente que tem obesidade, normalmente esses controles eles estão desajustados, eles estão desequilibrados. Eu gosto muito de falar desses controles porque quando você entende isso, você passa a se compreender melhor. Porque doutora Cíntia, que eu decidi fazer dieta, eu decidi na segunda e na quarta eu já não estou conseguindo fazer essa dieta. Poxa, que fico chateada. Tem muitos pacientes que falam isso para mim. Fico chateada, fico triste, porque eu quero, mas não estou conseguindo. E eu quero dizer para você que o seu apetite, a sua vontade de comer, o seu desejo pelo alimento, ele é controlado por três centros. Beleza, tem um centro aqui pré-frontal, que é o desejo, que é a vontade, que é o centro racional. E você decide fazer dieta, você decide emagrecer, é com esse centro pré-frontal. Mas não é ele sozinho que determina seu apetite, não é ele sozinho que determina o que você come. Existem mais dois centros. Um outro centro é o hipotalâmico, que alguém me falou na live acho que de ontem. Ai, que raiva desse hipotálamo. Porque é o hipotálamo que decide o seu peso. E se o hipotálamo disser que seu peso é 100 quilos, você vai malhar, você vai fazer dieta, mas você vai voltar sempre justamente para aqueles 100 quilos. Por isso que é importante focar não somente no alimento, não somente no exercício físico, mas você focar em mudanças de vida, em mudanças de hábitos que vão ter impacto direto sobre os seus hormônios. Porque são esses hormônios que agem no hipotálamo, fazendo com que ele determine o seu peso. Esse é o centro hipotalâmico. Então, nós temos o centro pré-frontal, que é o centro que a gente decide, ele é
é um centro de decisão, de cognição mesmo, sabe? O centro hipotalâmico, que é o centro da homeostase, que sempre vai visar o equilíbrio, e a gente ainda tem um terceiro centro da fome, que controla a nossa fome, que controla o nosso apetite, que é o sistema mesolímbico, e é chamado de desejo hedônico. A fome hedônica, o prazer hedônico em comer. Porque você decide comer algo, mas a fome é dominada pelo hipotálamo, mas a parte emocional ela tem um papel crucial, justamente pelo sistema mesolímbico, que traz essa fome hedônica. E o que é isso, fome hedônica? É a fome que tem a ver com as suas emoções. Então a gente não come só porque a gente decide comer. A gente não come só porque o hipotálamo libera a fome. A gente come também porque a gente tem um desejo, a gente sente prazer em comer. O alimento, ele tem uma relação muito grande com os nossos sentimentos. Então, por que será que a maioria das pessoas, por exemplo, gosta de bolo de aniversário? Difícil. Tem alguém aí que não gosta de bolo de casamento, que não gosta de bolo de aniversário? É muito difícil. É muito difícil. Eu já vou ler que vocês estão colocando um monte de coisas aqui, eu já vou ler, mas só para concluir o raciocínio. Por que a gente gosta tanto do bolo de aniversário, do bolo do casamento? Porque esse bolo, ele está relacionado com um momento bom, com um momento prazeroso, com um momento divertido. Um momento que você está festejando um aniversário, um momento que você está em um casamento. Então, o bolo, ele está muito relacionado com festividade, com coisas boas, a torta, né? A torta do aniversário, o bolo do casamento. Então, o alimento, ele tem esse componente emocional muito grande, muito importante. E aí, o tadinho do pré-frontal não dá conta. Não dá conta. Então, você tem a vontade de emagrecer, você quer fazer a dieta, mas o centro emocional, ele tem vez. O centro hipotalâmico, ele tem vez. E é por isso que para emagrecer, para comer saudável, para estabelecer hábitos saudáveis, você precisa ter essa consciência de que existem três centros aí te controlando. E aí, o que é que acontece? Quando você, por exemplo, busca o autoconhecimento, quando você busca ter lazer, quando você busca ter autoestima, quando você busca se valorizar, quando você busca ter bom desempenho no seu trabalho, ter bons relacionamentos, viver em paz com sua família, tudo isso vai repercutir no centro da fome hedônica, no centro mesolímbico, que está relacionado com as emoções. Ou seja, quanto mais bem você estiver com você mesmo e com seus relacionamentos, menos ansiedade você vai ter. E isso vai fazer com que você consiga controlar melhor o seu apetite, entende? Então não adianta focar só na dieta, você tem que focar em você. Você tem que focar no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. E quanto mais você tem essa qualidade de vida, mais você vai conseguir controlar melhor esse centro hedônico da fome. O cognitivo, beleza, é a decisão mesmo, né? Você decide, você faz as suas escolhas. Mas o centro hipotalâmico você não consegue controlar pela sua vontade. Ah, eu quero controlar meu hipotálamo para ele decidir o meu peso mais baixo. Você não consegue controlar. Sabe quem controla o hipotálamo? Os hormônios periféricos. Os hormônios que vêm do estômago, a grelina, os hormônios que vêm do tecido adiposo, como a leptina, os hormônios que vêm do intestino, como o GLP-1, peptídeo YY. Olha só, o pâncreas controla o hipotálamo através da insulina. A insulina é o principal hormônio que mais controla, é um dos que mais controla o hipotálamo. Então, são hormônios produzidos perifericamente no seu corpo, mas que vai lá no hipotálamo e vai atuar nesse órgão, controlando o seu apetite. Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, ué,
Mas se os meus hormônios do pâncreas, do intestino, do estômago, do tecido adiposo controlam o meu hipotálamo, será que eu posso fazer algo para que esses hormônios periféricos eles funcionem de uma forma mais adequada? E a resposta é, graças a Deus, sim. Sim, seu estilo de vida tem um impacto incrível na produção desses hormônios periféricos, que são periféricos, mas que vão agir aqui, ó, a nível central. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ler um pouquinho o que vocês falaram aqui. Olha, Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Grazi colocou assim, eu prefiro fazer caminhadas. Grazi, maravilhoso. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Exercício físico, qualquer um serve. Claro que tem exercícios que são melhores do que outros, eu não vou negar, né? Você pegar um personal, ir para a academia, fazer sua atividade aeróbica, fazer sua musculação, é maravilhoso. Com certeza é um exercício extremamente completo. Mas se você não gosta de academia, não tem tempo para academia, não tem dinheiro, não tem paciência, não se preocupe, não se martirize. Uma caminhada de 15 minutos, de 20 minutos, já vai te ajudar no processo de emagrecimento. Sabe por quê? Porque esses minutinhos você caminhando já vai ser o suficiente para produzir hormônios, para diminuir a resistência da insulina, para melhorar sua musculatura, para te ajudar a produzir hormônios que são periféricos, mas que vão ter ação central, tá bom? Então, continua sua caminhada, que é maravilhoso. Ian, eu acho que é esse nome, Ian Lairanes. Eu tô achando que meus hormônios estão descontrolados. Se você está acima do peso, com certeza, com certeza. Em tudo desregulado, doutora. Sempre fui magra e depois da gestação ganhei um pezinho que não consigo perder. Querida, a maioria das mulheres, elas ganham, a maioria das mulheres ganha peso justamente após a gestação. Porque a gestação, ela traz alterações hormonais. Então, se você já tem uma predisposição, já tem uma mãe um pouquinho acima do peso, ou uma avó, um avô, um tio, uma tia, algum parente que já, né, que está acima do peso, que é mais gordinho, ou que já tem um grau de obesidade, a genética, ela tem um impacto muito grande, né? Então, quando você já tem uma predisposição genética e chega à gravidez com todas as alterações hormonais que são próprias da gravidez, acaba favorecendo esse ganho de peso, tá? Mas eu quero te dizer que é possível sim você perder peso. Agora, eu queria que você prestasse atenção em um ponto. Já que você tocou nesse assunto de gestação. Eu queria te dar um exemplo. Eu tenho 44 anos e eu tenho 3 filhos, né? Minha primeira filha tem 10 anos. Eu engravidei de Liz com 33 anos. E eu lembro que quando eu engravidei de Liz, eu tinha na faixa de 60 quilos. 60 quilos e aí eu engravidei da Liz. Quando eu engravidei da minha segunda filha, que tem 8 anos, aí eu já tava com 35 anos, aí eu já tava pesando. Eu lembro que quando eu tive Mel, eu fui já para os 67, 68. Eu engordei na gravidez, perdi, mas aí depois da gravidez eu já não fiquei com 60 que eu tinha da primeira filha, já fiquei com 66, 67. Quando eu engravidei do Lucas, o Lucas tem 2 anos agora, eu engravidei dele com 41 anos, eu já engravidei pesando 70 quilos, fui para 90 quilos, e aí depois eu voltei a perder esses quase 20 quilos, e agora eu tô nessa faixa de 72 e pouco. É o meu peso normal, porque eu tenho 1,75 m, eu sou bem alta.
Então, até 75 quilos para mim é normal, tá? Se eu for comparar, olha só a evolução do meu peso. Eu tinha 60 quilos na minha primeira gestação e 3 filhos depois eu fui para os 72 quilos. São 12 quilos de diferença. Tá cômodo para mim porque eu tô dentro ainda do meu peso normal. Para minha altura, até 75 quilos eu posso ficar. Mas você entende que dificilmente uma mulher engorda na gestação e ela vai voltar ao peso que ela tinha antes da gestação? É a evolução natural, isso faz parte da idade, isso faz parte do nosso metabolismo, sabe? Agora, se esse aumento de peso tem um grau de obesidade que você aí não me falou, aí sim precisa de tratamento. Mas se for como o meu caso, por exemplo, que eu engordei, fui para os 90 quilos, mas eu consegui perder, depois da gestação, quase 20 quilos de volta e estou com peso 10 quilos a mais ou 12 quilos a mais comparado com a primeira gestação, mas ainda dentro do normal, não tem critério para tratamento, não precisa de tratamento, entende? O que precisa é manter uma qualidade de vida, exercício físico, isso é extremamente importante, manter uma alimentação adequada. Mas se você calcula seu IMC, que é o peso dividido pela altura, e pela altura de novo, né? Você divide o seu peso por sua altura e depois você divide pela altura de novo em metros. Então, se você tem 1,60 m, por exemplo, e tá com 80, você vai lá no seu celular, 80 dividido por 1,60 m e pega o resultado e divide de novo por 1,60 m. Se esse resultado der até 25, ótimo, maravilhoso, você tá com peso normalíssimo, mesmo que você tenha engordado. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, você pode ganhar o peso, não voltar a ter o peso que tinha antes da gestação, mas se seu IMC ainda está dentro dos 25, não tem problema. Isso é natural, toda mulher aumenta um pouco do peso, principalmente depois dos 35 anos, dos 40, isso faz parte da vida. Agora, se esse IMC está com grau de sobrepeso de 25 a 30, ou pior, com grau de obesidade, aí sim eu te aconselho a marcar um endócrino, a marcar um nutricionista, para poder você eliminar esse excessozinho de peso e não deixar a situação piorar, né? Andrea falou assim, essa questão de que o Andrea é a psicóloga, viu, gente? Fazer alguma propaganda, psicóloga, terapeuta maravilhosa, terapeuta familiar, terapeuta trabalha com crianças, adolescentes também, com família. E ela diz assim, essa questão de que o nosso corpo tem memória e após um certo tempo de peso eliminado, fica difícil voltar a engordar? André, que pergunta incrível! Que pergunta incrível! Andréa, olha só, a sua pergunta é uma pergunta que muita gente faz, é uma pergunta muito interessante, muito importante. E a resposta que eu vou te dizer é o seguinte, o que é que os estudos mostram? Quando você faz um tratamento, começa a fazer uma dieta, introduz atividade física na sua rotina, e aí você elimina 10 quilos, por exemplo. Elimina assim aquele excesso de peso e vai para um novo peso. E aí você mantém sua rotina, sua atividade física, sua dieta. A maioria das pessoas que não mantém essa rotina, elas reganham. 90% reganham em menos de um ano. Mas aquelas pessoas que mantêm a rotina, mantêm a vigilância e conseguem manter aquele novo peso por mais de um ano, a chance que ela tem de reganhar cai pelo menos pela metade. E se aquele novo peso ela conseguir manter por 2 anos, a chance dela reganhar é mínima. Então, eu não sei se a palavra correta seria memória, mas eu te digo que quanto mais tempo você consegue manter aquele novo peso, mais chance você tem de não reganhar nunca mais aquele peso. Claro, desde que você mantenha sua rotina de exercício. Eu falo assim para os meus pacientes: você quer perder peso? Foca na dieta. Você quer manter o peso perdido? Foca no exercício. Porque é isso que os estudos trazem pra gente. Que o mais importante para emagrecer é a dieta. É reduzir
o consumo de calorias. Então, se você consegue ingerir menos comida, reduzir as calorias, você consegue emagrecer. Mas quando os pesquisadores vão estudar aquelas pessoas que conseguiram manter a perda de peso, eles percebem que o que mais aparece na pesquisa é o exercício físico. Então, que as pesquisas apontam, tá, gente? Nada é muito 100%, não existe nada 100% em medicina. São estudos que vão direcionando, que vão mostrando. É algo que a gente falou há 10 anos atrás, pode ser que hoje a gente já fale diferente, porque as pesquisas vão mostrando outras coisas diferentes. Mas é muito importante a gente fazer uma medicina baseada em evidência, baseada em estudos. Então, eu não posso chegar aqui para vocês e dizer assim, eu acho que é assim. Isso não existe. A gente tem que passar uma informação que foi verificada, que foi estudada, que foi reproduzida, que é fidedigna, sabe? E assim, André, o que as pesquisas mostram é exatamente isso que eu tô te falando. Se você conseguir manter seu peso, seu novo peso, a Andrea tá linda, né? Tá maravilhosa. Então, perdeu bastante peso, tá super feliz com o peso novo, com o peso que ela queria, chegou no alvo. Então, Andrea, esse peso aí que você tá super feliz, se você mantém ele por um ano, reduz a chance de reganhar. Se você conseguir manter por 2 anos, a chance de você reganhar realmente é uma chance mínima. Grande chance é de realmente manter esse peso por muito tempo. Só ganhamos herança ruim, né, Rosa? Ô, Rosa. Tem paciente que fala assim, doutora, por que não deixa pra mim uma casa, dinheiro, carro? Não, deixa os genes da obesidade. Mas paciência. Paciência. Boa noite, Alda. Gal, seja bem-vinda. Dia 9 de novembro eu tiro essa dúvida. Deixa eu ver o que foi que ela falou aqui. Dia 9 de novembro eu tiro essa dúvida com a senhora. Tenho consulta agendada. Oba, que bom. Fábio, seja bem-vindo. Jaciara. Oh, amiga, amo você. Também te amo, Andréa. LN, seja bem-vinda. E pra gente encerrar esse bate-papo, e aí, é possível ter a obesidade e ser saudável? As meninas no início responderam que não. E aí, vocês continuam no não? Quem respondeu não? Quem não respondeu, responde agora. É possível ter a obesidade e ser saudável ou não? Dá pra ser, como eu falei pra vocês. A gente não pode dizer que alguém que tem obesidade é saudável. A gente pode dizer que alguém que tem obesidade e perdeu peso, mas continua obeso, tem uma obesidade controlada, né? Controlada. Aí, pra gente encerrar, algumas pessoas falam assim. A Alda tá dizendo aqui, noites mal dormidas atrapalham no emagrecimento? Muito, Alda. Muito. Noites mal dormidas aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, reduz a leptina, que é o hormônio da saciedade. Uma noite mal dormida aumenta a fome de uma pessoa em quase 300 calorias. Então, imagine você sentir 300 calorias a mais de fome, de vontade de comer, simplesmente porque você perdeu a noite. Então, sim, perder a noite é uma das coisas que mais engordam. Inclusive, é muito comum, eu tenho várias pacientes que são enfermeiras, e elas falam, doutora, depois que eu comecei a dar plantão à noite, eu engordei. E isso é típico de alteração hormonal, tá? Bom, mas como eu tava falando, pra gente concluir, a obesidade é doença, então a gente não considera a obesidade como algo saudável. Aí vem um ponto assim importante, que é a questão da gordofobia, né? Que muito se tem falado hoje. Então, assim, o meu comentário em relação à gordofobia são 2 comentários. Primeiro, que é absurdo você julgar alguém ou você reduzir a qualidade ou o valor que a pessoa tem porque ela está acima do peso. Então, isso não existe. Nós somos diferentes, né? E temos que valorizar as nossas diferenças. Essa semana eu falei assim para minha filha. Você acha mais bonito um jardim com todas as flores amarelas? Ou você acha bonito um jardim com flores vermelhas, amarelas, brancas, rosa, rosa claro, rosa, né, roxo?
Ela falou, mamãe, eu prefiro um jardim colorido. E eu falei, e é exatamente assim com seres humanos, Mel. Nós somos todos diferentes. Uns são altos, outros são baixos, uns são mais cheinhos, outros são mais magrinhos, outros são branquinhos, outros são pretinhos. E que bom que é assim. Essa diversidade é como se fosse um jardim, né? Que traz o colorido. Eu fico imaginando, já pensou se tudo na natureza fosse verde? Que coisa chata que seria, né? Tudo verde, flores verdes, as árvores verdes, o mar verde, tudo verde. Seria monótono, seria sem graça. E assim é com os seres humanos, né? Nós somos diferentes e viva a diferença. Então tem gente que tem um biotipo mais magrinho, tem gente que tem um biotipo mais cheinho. E a gente precisa valorizar as nossas diferenças. Então, abaixo gordofobia. O que eu trago aqui para vocês é a obesidade, ela é uma doença e precisa ser tratada, mas ela não pode ser ridicularizada, ela não pode ser julgada, ela não pode ser a pessoa que tem a obesidade, ela não pode ser desvalorizada, porque ela é uma pessoa como outra qualquer. A única coisa que ela precisa entender e fazer é o seguinte: eu estou acima do peso, eu tenho que me cuidar o máximo possível para que eu fique com um peso adequado, um peso mais controlado, para que isso repercuta na minha saúde, para que eu me sinta bem, né, com o meu peso. Isso sim precisa ser cuidado. Você entende a diferença? Eu espero que eu esteja me fazendo entender, né, no que eu estou querendo colocar. E um ponto que é importante é assim, é respeitar o biotipo. Gente, não, não existe. Tem paciente que fala assim, sabe aquela paciente bem típica baiana? A baiana, ela tem aquele corpo mais curvilíneo, né? Ela, a baiana, ela não é tipicamente magrinha. A mulher baiana, ela não é tipicamente magrinha. E às vezes a gente vê uma mulher com aquele biotipo mais cheinho, mas ela quer muito ficar muito magra. E você percebe assim que para ela ficar muito magra, ela vai sofrer muito, ela vai ter que restringir muito, ela vai ter que se, assim, abrir mão de muitas coisas. E isso não é legal, sabe? Tudo que a gente faz precisa ser leve, precisa ser gostoso, precisa ser feliz, sem sofrência. E perda de peso tem que ser sem sofrência também, sabe? Você tem que implementar na sua vida atitudes, hábitos que você goste, que você consiga manter por muito tempo, de preferência pelo resto da sua vida, para que você controle não somente o seu peso, mas para que você ganhe saúde, ganhe disposição, ganhe alegria de viver, ganhe muita coisa boa que está relacionada com o controle adequado do peso. Mas jamais é, se comparar. Eu não acho isso correto, sabe? Não se compare com ninguém. Se você quer perder peso, você tem que se comparar com você mesma. A Rosa tá aqui, ela sabe disso. A Rosa tinha um peso, né, Rosa? Se eu não me engano, era acho que mais de 100 quilos, não era, Rosa? Ou perto dos 100 quilos. E a Rosa foi emagrecendo. E eu vejo, assim, quando ela foi emagrecendo, ela foi vibrando. E ela foi mostrando a roupa que ela vestia 48 e foi pro 42 e foi pro 40. E aí, olha só que lindo, que maravilhoso. É você melhorar comparando com você mesma. Não é justo, não é digno você se comparar com outra pessoa que tem outra genética, que tem outro biotipo, sabe? Se compare 98 quilos, a Rosa tava falando. 98 quilos. E, Rosinha, quando você caprichou mesmo, sabe? No exercício, na dieta, no tratamento, focou nas suas mudanças hormonais. Me fala aí quanto você chegou, que eu lembro que você perdeu bastante peso. Me fala aí o mínimo que você chegou. E isso é gostoso demais, sabe? É você se superar. Você superar a você mesma. A gente não pode superar o outro, porque não é justo, nem com a gente mesma, né? Não é justo você querer ter o corpo de alguém. Você tem que ter o seu corpo e melhorar cada vez mais você mesma. Porque isso é o que é o bom da vida, isso que é o incrível. 78 quilos. Então foram 20 quilos que a Rosinha eliminou. E a Rosinha, assim, é um exemplo
é muito especial, de que quando a gente foca em algo, quando a gente, sabe, quer muito alcançar um objetivo, a gente consegue. E você também que está me ouvindo vai conseguir sim. E só o fato de você estar aqui nesse momento assistindo essa live já fala muita coisa, já fala qual é a sua disposição, qual é o seu desejo, já fala qual é a sua vontade. Isso é muito incrível e eu tenho certeza que isso já gera um movimento na sua cabeça e dizer assim, eu tenho uma direção, eu tenho que ter uma direção, eu tenho que ter um foco para que eu consiga alcançar meus objetivos. Eu quero agradecer. Olha, a Rosa tá falando, eu voltei para 80 porque relaxei, mas estou correndo atrás do prejuízo. Isso mesmo, Rosinha. Perfeito. Quando você, olha só, mas assim, você chegou a 78, ganhou 2 quilinhos. Mesmo assim, ainda tá 18 quilos a menos do que você estava antes. E isso é uma vitória, tá, Rosa? Então, valorize a sua vitória. Corre atrás, sim, mas sem deixar de valorizar essa vitória que você está mantendo, esses 18 quilos a menos, tá bom? Meninas, obrigada de coração pela companhia de vocês. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e que vocês possam compartilhar esse conteúdo, chamar amigas para me seguir, porque é muito legal quando a gente compartilha coisas boas com outras pessoas, tá bom? Boa noite e um grande beijo para vocês.